Hoje eu vou decorar esse bolo de 3 andares com todas as técnicas de decoração e sobreposição de bolo e flores naturais junto com você. Meu nome é Bruna Rebelo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho que sempre tem uma novidade aqui pra você. Aqui eu tenho a base do meu bolo que tem 20 centímetros. Ela é um pouquinho alta, eu vou até medir para já te falar a altura que tem esse bolo, ó. Tá com 15 centímetros de altura. O bolo sem decoração, sem nada. E aí a gente vai ter mais um bolo de 15 e um de 11 em cima. É um bolo para servir 50 a 60 pessoas. Vou pegar aqui minha bailarina linda, maravilhosa da Kiki Lover. Vou colocar luvas. Porque estou com as unhas pintadas para não cair nenhuma lasquinha de esmalte, nada no meu bolo. A gente usa luva mais para finalizações dentro da confeitaria. A gente não precisa usar luvas o tempo inteiro, porque o importante da gente fazer é sempre lavar as mãos. Mas unha pintada não pode dentro da cozinha nunca, em hipótese alguma. Então tá de unha pintada, se você quiser usar luva, você pode. Mas lembra que você tem que trocar a luva a cada 30 minutos, ou sempre que rasgar, sujar de alguma forma, e aí tem que trocar, tá? Então vou colocar aqui o meu bolo de 20 centímetros. Esse bolo, ele tá montado há 12 horas dentro da geladeira. Então eu montei ontem à noite, deixei ele gelar bonitinho. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui dentro eu tenho canos de estruturação. São canos próprios pra gente montar bolo, vende em loja de confeitaria. Esse cano é grosso o suficiente para aguentar os outros bolos que vão vir em cima. O que a gente precisa pensar num bolo de andar? Cada bolo precisa pensar que ele é sozinho no mundo. Ele não pode imaginar que tem um monte de peso em cima dele. Então a gente usa os canos para isso, e o próximo bolo que vier aqui em cima vai ter um tabuleiro ou um isopor embaixo, para a hora que ele vir aqui, ele ficar isolado do mundo. Então é um bolo de 3 andares, mas cada andar entende que ele tá sozinho no mundo. Então aqui eu montei, ó, deixa eu tirar meu acetato. Eu esqueci de colocar desmoldante no meu acetato, mas quando a gente faz assim a camada direto de brigadeiro no bolo, é importante a gente colocar desmoldante no acetato para não grudar e não fazer isso a hora que a gente puxar. Mas eu esqueci. Então eu só vou dar uma acertadinha aqui no brigadeiro para na hora que eu colocar o meu buttercream, ele não puxar para fora, ó. Vai ver que aqui vai sair um monte de farelinho e tal, depois a gente já vai limpar isso para não passar para cobertura de jeito nenhum, tá? Vou deixar aqui, vou pegar um... Eu gosto muito de usar esses paninhos semi-descartáveis. Ui! Aqui eu tenho álcool 70 para fazer esse tipo de higienização. Então aqui eu vou passar no tabuleiro. Eu tô usando um tabuleiro largo, tá? Então, o meu tabuleiro tem 30 e o meu bolo tem 20. Por quê? Bolo de andar a gente precisa ter espaço para segurar, tá? Porque ele é um bolo bem pesado, bem alto. E se ele não tivesse espaço, fica bem difícil da gente transportar. Eu prefiro tabuleiros com diferença aí de 5 centímetros. Então, se eu tô fazendo bolo de 20, eu gosto de usar o tabuleiro de 25. Só que no caso do bolo de andar, é muito arriscado, porque a gente não tem muito espaço para mão. Então aqui, ó, eu vou separar as minhas espátulas. Aqui eu tenho o meu buttercream. Se você não sabe o que é buttercream, tem um vídeo aqui no canal falando de tipos de buttercream. Então clica aqui para você conhecer. Ó, então esse é um buttercream de merengue suíço, que é o meu preferido da vida. Aqui dentro da minha batedeira eu bati de uma vez 2 receitas. Eu só vou bater mais um pouquinho. E tá meio friozinho aqui hoje. O buttercream ele é feito com manteiga. E o que acontece com a manteiga? Manteiga fica dura quando gelado, então eu sempre gosto de mostrar isso, né? Por isso que muita gente prefere usar margarina para passar no pão do que manteiga, porque muitas vezes a manteiga tá gelada e a margarina fica amolecida mesmo na geladeira. Mas por ela ficar dura quando gelada, ela traz uma vantagem infinita pra gente usar como decoração. E você vai ver aqui nesse bolo de 3 andares porque que eu gosto tanto do buttercream, porque que eu gosto tanto da manteiga. Mas como aqui tá mais friozinho, eu vou usar o auxílio aqui do meu soprador térmico. O soprador térmico, ele não é como se fosse um secador de cabelo, tá? Secador de cabelo, ele junta fungo, bactéria, e a temperatura dele não é o suficiente para matar tudo que tem
Aqui dentro, o soprador térmico vende em loja de material de construção, né, de obra e tal. O que acontece? Ele chega numa temperatura de 300 a 550 graus. Então é muito quente. Então nenhum fungo, nenhuma bactéria vai sobreviver aqui dentro quando esse ar quente soprar para fora. O que a gente tem que tomar cuidado? Não é ligar o soprador e ficar infinito aqui, porque ele vai derreter. Eu quero amolecer um pouquinho o meu creme, porque o Buttercream, ele vai ficar bem lisinho e sem bolha quando a gente aquece. Lembra, ele é feito com manteiga. Então, quando a gente aquece a manteiga, ela amolece, fica mais brilhante e fica mais sedosa, tirando aquelas bolhas. Então, eu vou vir aqui, vou ligar minha batedeira e vou colocar o soprador junto, ó. Se você não tem soprador, não tem problema. O que você precisa saber é que você precisa aquecer o creme. Aquecer, a fonte de calor que você tiver vai funcionar. Agora, se você continuar batendo na batedeira por muito tempo, a batedeira, né, vai começar a esquentar. E aí ela vai jogar calor pro Buttercream e vai deixar ele sedoso. Então, se você tiver paciência, é só deixar batendo que ele fica bem lisinho também. É lindo, gente. Ó pra isso. É maravilhoso. E é gostoso, tá? Se você souber escolher a manteiga certa, é excelente. E agora você vai ver um pouquinho da maravilha dele. Vou colocar aqui dentro de um saco de confeitar para me auxiliar. O que acontece? Tem muita gente que trabalha com coberturas que eles fazem primeiro o que chama de crumb coat. A crumb coat é uma camada bem fininha de creme, aí pode ser Buttercream, o que for que você use para espatular seu bolo. E o que acontece? Eles chamam de protetor de migalha. E aí depois que gela e tal, eles vêm com a cobertura total e acabam de cobrir o bolo. Eu não gosto de fazer o crumb coat porque eu acho muito trabalhoso e eu consigo fazer isso tudo de uma vez, sem me dar esse trabalho duplo, né? De fazer primeiro uma camada para depois fazer outra. Vou cortar aqui a pontinha. E aí eu venho direto. O que você tem que tomar cuidado? Quando você vier com o saco, você não pode raspar o saco nunca no bolo, senão você traz migalha junto. Também faz uma camadinha um pouquinho maior, ó. E vai espalhando. Aqui eu tenho que tomar um mega cuidado, porque esse brigadeiro tá super perigoso. Eu também não tô usando cinta de contenção nesse bolo, porque são bolos de camadas finas de massa e de recheio. E aí aqui nesse caso nem daria para eu usar a cinta de contenção de Buttercream. Mas o meu brigadeiro segura bem também. Porque é uma camada bem fininha, não tem como ele vazar para fora. Eu adoro esse tipo de montagem de bolo, porque a gente sente tudo muito gostoso, né? A gente precisa se atentar também à camada do Buttercream, que não pode ser muito grossa, né? Nenhuma cobertura pode ser muito grossa. Aqui eu tô colocando um pouquinho a mais, porque eu quero usar uma espátula de textura nessa parte aqui do bolo. Chegou aqui, ó, lembra de subir bem a bordinha pra gente dar um acabamento bem bonito. E aí vamos cobrir a parte de cima. Bruna, vai entrar do Buttercream no cano? Vai. Tem bolo lá dentro do cano também, né? Porque a gente afunda ele no bolo, é normal. Agora eu vou vir aqui, ó, com uma espátula offset e vou alisar. Eu começo alisando pelo topo. Tem muita técnica de espatulagem, e aí você que manda na sua, tá? Eu gosto de fazer assim. E aí eu já puxo pra lateral também, pra já me dar esse acabamento. Ó, tá frio aqui, ele vai gelando ainda na hora. Eu podia ter esquentado até um pouco mais meu creme. Vai ficar mais liso, então eu vou ter que ser bem rápida. Dei essa pré-alisada, eu já venho com a minha espátula de textura. Essa daqui é uma espátula que tem no site da Cake Lover. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês entrarem também. Lá tem tabuleiro, tem espátula, tem bailarina, tem corante, pasta saborizante, tem tudo que você precisa. Ó, então venho aqui e vou puxando. Eu já vi que eu preciso colocar um pouquinho mais em cima. Vou ajeitar. Pegar e onde precisa, ó, eu venho cobrindo com creme. Pronto, agora ele vai para a geladeira.
Aqui eu tenho o meu de 15 centímetros. Vou limpar aqui, ó. Se você ver, você tá vendo aqui uma camadinha de isopor, ó, aqui embaixo. É a parte que vai apoiar no meu bolo de cima. E ele também tem cano dentro. Vou tirar toda a migalhinha que tiver pra fora, que pode soltar depois na hora que você vai montar o bolo. Porque senão essa migalha pode estragar todo o seu trabalho. E outra coisa importante, você viu aqui que eu limpei, que eu arrumei tudo. Sempre que a gente tá fazendo esse tipo de trabalho, é importante manter a organização. Porque senão vira tudo uma bagunça. Esse aqui, ó, vai ficar com 12 centímetros. O próximo também tá com 12 centímetros de altura. Então, era a intenção minha mesmo fazer isso, deixar um maior do que o outro. Esse aqui eu vou usar uma espátula lisa. É muito importante, sempre que for espatular, pegar essa posição, tá? Aqui eu tô fazendo um ângulo mais ou menos de 45 graus. Se você grudar a espátula no bolo e puxar, ela vai sair toda a cobertura junto com o migalha de bolo. Se você deixar assim, a hora que você puxar, ele vai vir fazendo dentinho. Então, ó, você viu que ela tá de pé aqui sozinha. Você não vai mais mexer ela, então você posiciona, vê onde ela tá reta. Então aqui, ó, dá pra ver um espacinho? Dá pra ver um espacinho. Então aqui provavelmente eu vou ter que colocar mais creme. Mas eu não mexo mais nela, ela tá encostada no meu tabuleiro, ela tá retinha. Cuidado, porque quando a gente tenta movimentar a espátula, o que acontece? A gente faz um cone com o bolo. E aí o bolo fica assim, ou assim. E aí ele fica feio, não fica retinho. Então, ó, venho puxando. Deixei muito tempo parado, o Butter Queen começa a firmar. No frio, a gente tem gente que fica com... Ai, meu Deus, como vou trabalhar com Butter Queen no calor e tal. A dificuldade de trabalhar com Butter Queen é o desafio, né? Não é nem a dificuldade, porque a gente consegue trabalhar bem. É o frio. Porque a manteiga não tem jeito, a manteiga ela endurece, né? Vou pegar um pouquinho mais de creme, ó. Então, onde faltou, eu vou preencher. Eu tô deixando o acabamento da borda bem certinho, pra ficar aquela borda mal feita. Bem certinho, porque eu não vou quinar. Eu quero deixar ele realmente com esse aspecto da borda, das quinas imperfeitas. De novo. Então tá lisinho. Geladeira. O recheio desse bolo, a massa é amanteigada de chocolate. O recheio, uma camada é brigadeiro com pralin de avelã. E a outra camada é caramelo salgado. Se você quiser aprender as receitas, as técnicas, tudo, eu ensino tudo isso no meu curso, que é o Beabá do Butter Queen 6.0. Vou deixar um link aqui, ele não tem vagas abertas o ano inteiro, mas eu vou deixar um link que você pode se inscrever na lista de espera. Vou agora passar o Butter Queen nele. Deixa eu tirar um pouquinho mais de sujeira que tem aqui. Ele também tá com isopor. Agora, eu preciso de no mínimo, 1 hora de geladeira para todos eles ficarem bem firmes para eu conseguir sobrepor os andares. Mas aí 2 horas de geladeira já é o suficiente. Então, entre 1 e 2 horas a gente já consegue fazer a sobreposição. Aqui, ó, eu tirei da geladeira, então tá bem duro meu bolo, ó, não gruda na minha mão. Tá vendo? Aqui eu vou deixar a quina do jeito que tá, eu quero que ela seja assim. Eu só vou nivelar um pouquinho aqui, porque a hora que eu tava espatulando eu não deixei tão retinho. E aqui em cima precisa estar bem reto para quando eu for sobrepor o meu bolo, porque senão o bolo vai ficar meio penso, né? A intenção é que tudo fique bem retinho. Você tá vendo que eu tô tirando assim, ele sai em pedaço, né? Por conta da manteiga gelada. Então o Butter Queen, ele tem essa grande vantagem, que pra mim é uma das maiores, né? Além do restante, pra mim ele tem
inúmeras vantagens, mas essa daqui é uma das melhores, porque ele realmente fica bem duro quando gelado, e aí ele possibilita a gente fazer muita coisa com ele. Então, realmente, o que mais me encanta nele é isso. Esse mar infinito de possibilidade que a gente tem, porque ele fica duro. É claro, como está entrando em temperatura ambiente, ele começa a amolecer e é extremamente normal, tá? Então, ó, tá lisinho em cima, já nivelei. Vou deixar ele aqui de ladinho um pouquinho, vou pegar o meu bolo que vai em cima desse. Vou pegar um pouquinho do buttercream que tá molinho, ó. Só pra grudar na hora. Então eu vou nivelar também. Só pra ele usar como cola mesmo. E aí eu vou vir aqui com um salva-bolo, fundo de alguma forma. Tem que ser de metal e fininho pra você conseguir pegar bem rente, tá? Aqui lembra que tem um isopor embaixo. Então, ó, eu venho aqui bem rentezinho. Eu vou soltando o bolo da forma, ó. Tá solto. E aí eu venho aqui, pego, coloco em cima do bolo. Tá? E pronto. Ele vai colar, vou medir aqui para ver se ele tá retinho, certinho, do jeito que eu quero. E pronto. E aí eu vou fazer isso com o próximo. Vou vir aqui, buttercream amolecido, um pouquinho no meio para usar de colinha. E vamos pegar o de 11. Eu vou só limpar a minha espátula, ó, para essa sujeirinha não juntar no outro bolo. Meu bolo de 11. De novo, igual, ó. Venho bem rente. Tirei, ó. Fiz um defeitinho aqui, mas a gente vai arrumar. Pego o bolo. Nivela aqui. Eu gosto de nivelar até as ranhurinhas, pra ficar tudo pra trás, ó. Tá vendo? Aonde a espátula termina. Fica tudo niveladinho. Agora eu só vou dar uma olhadinha aqui. Ver a minha frente. Certinha. Mas tá vendo que tem um dentinho? Às vezes fica aqui, ó, um espacinho. Aqui onde eu tirei, ó, ficou um defeitinho. Aí a gente vai arrumar isso. Vou pegar um pouquinho de buttercream num saco de confeitar. Eu vou cortar uma pontinha bem fininha. Vai sair bem pouquinho mesmo. E aí eu venho aqui e vou preencher esse espacinho. Não tem problema, não precisa ser coisa super exata, pode ficar um pouquinho pra fora. Onde você vê que tem um buraquinho, você coloca mais. E o bolo tem que estar gelado pra você fazer isso. E aí passa o dedo aqui com a luva, tá? Tem que estar de luva pra gente fazer isso. Como aqui nem é perfeita, tem que dar uma... Meu dedo tem que caber um pouquinho mais aqui. Fazendo de baixo também. De novo, ó, o dedinho. Lembra de tirar o excesso. E meu bolo tá pronto, seguro para eu transportar. Eu não gosto de atravessar cano fora a fora. Eu acho que do jeito que eu faço aqui, eu já transportei bolos bem maiores do que esse e eu não vejo necessidade. Mas se você se sentir mais seguro, não tem problema. Pode colocar o cano de fora a fora. Agora eu vou deixar só gelar um pouquinho para fazer uma colinha aqui para tudo ficar bem durinho. Vou finalizar com as flores para mandar esse bolo para um evento, que esse bolo aqui é um bolo de casamento. Agora então vamos terminar a decoração do nosso bolo. Eu tenho as minhas flores aqui, eu encapei o cabinho delas, ó. Primeiro eu tirei todo o espinho da rosa e encapei com uma fitinha floral. Isso é uma fita floral, vende em loja de confeitaria, própria para confeitaria, tá? Porque as que vendem em floricultura normalmente são tóxicas e a gente não pode usar para entrar dentro desse bolo. Então aqui meu bolo tá branco. É um bolo clássico, vai ser um bolo de casamento, então eu não posso colocar tanta coisa nele assim. Eu vou brincar com um pouquinho de stencil. Não quero que seja um stencil super certinho também, eu quero que seja um stencil mais bagunçadinho. Então eu vou vir aqui, ó,
grudei. Trabalhar com stencil depende muito do material que ele é feito, né? Esse que eu uso, ele é, pra mim, é o melhor, porque ele é bem levinho, bem fácil de usar, e ele pra tirar fica excelente. Tem também na loja da Cake Lover, tá? Então eu vou vir aqui com o meu Butter Queen, ó. Vou colocar ele meio espalhadinho, tá? Não quero que seja todo certinho, não. Quanto mais fino, menos vai ter. Quanto mais grosso vai ser a camada. E você vem aqui, eu vou vir com bastante cuidado por causa da minha quina imperfeita. Puxa. Tá vendo que aqui tem mais e aqui tem menos? Vai ficar diferente isso se eu deixar. Então eu vou só puxar aqui. E aí eu venho e ó, cuidado só aqui, para eu puxar. E aí ele fica esse relevo, que era bem como eu queria. Eu só vou deixar aqui nessa frente, porque é a frente do meu bolo. Eu não vou espalhar mais. Eu vou começar a colocar as minhas flores. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou começar pelo topo, para ele me dar um pouquinho mais de direcionamento, para ver depois para onde eu vou. Você pode usar já um desenho pronto, né? Ah, eu quero já desenhar para saber exatamente como vai ser esse buquê, como que vai colocar as minhas flores. E aí você que manda, tá? Eu prefiro sempre fazer isso de uma maneira mais na hora. Eu gosto de fazer tudo no momento que eu tô colocando, porque eu trabalho dessa forma, né? Minha mente funciona desse jeito. Mas você que manda aí como que você faz na sua produção também. Quero que essa fique caidinha aqui. Eu vou fincando para dentro do bolo. Você pode também colar, se você quiser, com o próprio Butter Queen. Mas aqui eu quero elas fincadas mesmo. Então por isso que eu tô fazendo assim, eu quero esse caimento diferente. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um aqui. Para tampar esse buraco. Ó, essa aqui para tampar o buraco, eu vou colocar Butter Queen. Quando ele gelar também, ele gruda um pouco mais, eu venho aqui e só tampo o buraquinho dela. Cuidado para não deixar nenhuma sujeirinha. E aí eu fiz o meu topo. Esse buquezinho eu preferi colar, então eu vou vir aqui, ó, só colocar ele, eu vou vir com outro também. Um pouquinho mais de espaço aqui, boa. Isso tá aparecendo nesse vídeo. Aqui, ó, tô pegando pó brilhante, que eu tô usando é o ouro brilhante da Grand Chef. Eu vou colocar um pouquinho de álcool de cereais. Ó, eu vou misturar. Isso daqui é muito de olho, não tem como a gente passar uma medida exata, mas ele vira uma pastinha, tá? Aqui eu tô usando um pincel mais longo e aí eu encharquei ele. E aí a gente vai fazer um negócio de quebrar o punho, tá? Então eu vou vir aqui e... é mesmo pra dar uma... A gente pode fazer assim também, mas esse pincel um pouquinho mais... precisa ser um pouquinho mais firme. Deixa eu ver se eu tenho... aqui, ó. Tem que ser um pincel, ó, bem durinho pra fazer essa outra opção. Que é vir aqui, molhar o pincel. Aí a gente vem bem na tampinha e... aí ele dá um espirro mais menorzinho, né?
um espirrinho bem pequeno. Vou colocar um pouquinho aqui também, para dar esse tom de dourado. E tá pronto nosso bolo de casamento. Se você curtiu fazer esse bolo de 3 andares junto comigo, já deixa seu like aqui, seu comentário. Não esquece de compartilhar com um monte de gente esse vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!